Olá, amigo, olá, amiga. Satisfação enorme retornarmos com Visão em Ação 5.0, sempre trazendo temas relevantes para a nossa comunidade. É com muita alegria que nós recebemos novamente o presidente do Centro Cultural Teuto-Friburguense, Edmilson Schneider. Hoje é o dia 26 de abril, estamos na reta final de preparação dos eventos comemorativos pelos 200 anos de presença alemã em Nova Friburgo, e da última vez que nós estivemos juntos, eu facultei a possibilidade dele voltar aqui para falar sobre essa programação, e agora abriu o clarão, chegou a hora, daqui a pouquinho Nova Friburgo terá a oportunidade de conhecer toda essa programação tão especial, preparada com muito carinho, liderada por Edmilson, que contou com vários parceiros, enfim. Edmilson, bem-vindo mais uma vez, você está virando quase que um habitué aqui do Visão em Ação, sempre trazendo informações importantes, e pedir para você já começar falando aí como tem sido essa experiência. Eu imagino que você esteja tendo alguma dificuldade para dormir com mais tranquilidade, enfim. Mais uma vez, boas-vindas aqui no Visão em Ação. Obrigado, Marcelo. Bom dia aí a todos os telespectadores de Nova Friburgo, de toda a região que tem acesso aí à TV Cidade. É um prazer muito grande agradecer mais uma vez a oportunidade. E de experiência, Marcelo, é incrível. Está sendo muito mais do que eu imaginava, na verdade. Nós começamos a trabalhar em 2018 para o Bicentenário. Nós sabíamos que seria um tanto quanto talvez difícil, complicado, ou emocionante, ou enfim, são tantos adjetivos hoje, mas a gente precisa falar de 200 anos de história com uma instituição que só tem 20. Você imagina a nossa responsabilidade, você imagina, a gente vai estar inaugurando inclusive um monumento que remete a 3 de maio de 1824. Então a gente está trabalhando muito, nós fizemos 6 audiências públicas, a gente vem trabalhando esse relacionamento histórico-cultural da presença alemã no Brasil, aqui em Nova Friburgo, como a primeira do Brasil desde 2018. E aí é um relacionamento que a gente precisa estar alinhado com o município, com o Estado, com Brasília e, por que não, com a Alemanha, né? Então nós temos aí esse protocolo internacional que nós queremos que todos esses atores tenham uma visibilidade a nível nacional, a nível internacional. Então nós estamos trabalhando para uma visibilidade nacional e internacional. Nós não queremos que Nova Friburgo apareça somente para os friburguenses. Nós queremos que todos os brasileiros tomem conhecimento desse recorte da história do Brasil, que é assinado por Dom Pedro I em maio de 1823 em Frankfurt, e que nós estamos aqui hoje representando esses sobrenomes todos dentro dessa cidade. A minha família é uma das que chega em 1824, e nós temos aí trabalhado o pertencimento. Nós temos sim orgulho de contar essa história, de revelar essa história, até porque nós sabemos que nossa cidade pode muito mais pelos seus próprios valores históricos, e que por alguns diversos motivos isso não foi valorizado ao longo dos anos, das décadas e desse próprio bicentenário. Mas nós queremos agora estabelecer que esse bicentenário seja uma representação, seja uma luz da própria história de Nova Friburgo. Seja um marco histórico. Seja um marco histórico. Nós queremos marcar a história de Nova Friburgo. Você faz uma reflexão muito interessante. Estamos completando 200 anos de presença alemã na cidade. Há 20 anos foi criado o Centro Cultural Teuto-Friburguense, e nos últimos 6 anos, diuturnamente, você tem trabalhado junto a uma equipe de pessoas, né, que tem esse carinho, nessa vinculação. Eu já comentei com você, a minha avó materna, ela é Blaut. Blaut é uma das famílias também que vieram para Nova Friburgo. Como você vê esse corte histórico e a responsabilidade que recai sobre os seus ombros, Edmilson? Então, isso é o que a gente vem avaliando e vem discutindo. Hoje a gente está totalmente envolvido, inclusive emocionalmente. Muita emoção, não é, Edmilson? É muita emoção. E isso para a gente se resume, se retrata em pertencimento. Nós estamos aí com esse foco no Bicentenário, mas como eu tenho falado já em outras entrevistas, são 200 anos de história. Então, nesses 200 anos, o que Nova Friburgo recebeu, percebeu,
participou, foi motivada, foi desmotivada a estar com essa presença alemã aqui. Quando a gente fala desses conceitos todos, desses discursos todos, desses textos todos, nós temos aí uma instituição de 20 anos. Por quê? Porque com o advento da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil recebe a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda como moeda de troca para apoiar os Estados Unidos na guerra, em 45 e na Segunda Guerra Mundial, foram calados os alemães no Brasil de forma geral. Então a língua foi proibida, nossas sedes foram tomadas, muitos trocaram de nome, né? Os alemães tiveram mesmo que se recolher. Nossas famílias estão aqui 120 anos antes do nazismo ou 120 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, para nós, hoje, o orgulho e o pertencimento está explícito no nosso trabalho, está explícito na proposta do Bicentenário, envolvendo o consulado, envolvendo a embaixada, envolvendo a prefeitura, o Estado do Rio de Janeiro. Mandamos convites agora para diversos ministros e deputados em Brasília. Tem um rito constitucional que vai ser comemorado aqui, que a primeira Constituição de 1824, ela é modificada, o artigo 5º, com a chegada da imigração alemã, consequentemente da Igreja Luterana, que abre o Brasil para outros ritos religiosos. Então tem aí um protocolo religioso extremamente importante. Se hoje nós temos um Brasil de diversas religiões, de multirreligioso, nós temos aí um marco da chegada da luterana que altera o artigo 5º da Constituição em 1824. Então, isso para a gente é orgulho e é pertencimento, é história, é o reflexo da imigração, é o reflexo desse povo alemão aqui em Nova Friburgo. E isso para nós, como uma instituição de 20 anos, nós tivemos que observar isso durante esses 6 anos o tempo todo, porque nós voltamos, depois de ter nossa sede, clubes, instituições da imigração alemã, desde 30, desde 20, né? A imigração está aqui de 824, mas nós tínhamos prédios, tínhamos instituições representativas da imigração, filantropia, já em 1920, 1890, e a partir de 45, tudo isso foi tomado, foi calado. E aí, quando nós assumimos a responsabilidade de tocar o Bicentenário, de produzir o valor histórico do município de Nova Friburgo com a imigração alemã, nós entendemos e já vimos tratando desse assunto que tinha ali, eram 200 anos, não eram os 20 anos do Centro Cultural que estaria sendo revelado. Estaria sendo revelado e vai ser revelado dessa forma, como eu estou falando, através de livro, exposições, monumentos e diversas outras ações que estarão acontecendo no mês de maio e até o final do ano, provavelmente, inclusive com a participação de eventos no consulado. Então, para a gente, hoje é uma responsabilidade muito grande, mas nós, Marcelo, a gente está muito à vontade. A gente discutiu isso tudo, nós estamos com isso tudo muito pronto no nosso diálogo, no nosso discurso, nas nossas palestras, nas nossas propostas que vão acontecer em maio agora. Excelente, Edmilson. E a gente não pode deixar de refletir sobre a importância da Alemanha no desenvolvimento de Nova Friburgo, em especial o desenvolvimento industrial. Isso é um ponto. Eu tenho hoje a oportunidade de trabalhar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que desde 2011, 2012 se encontra nas instalações da tradicional fábrica Filó, que em 2025 completará 100 anos de fundação. Nós tivemos a implantação da ARP, da IPU, da Haga. Comecei a falar Haga depois que você... Hans Geiser, Haga. De Hans Geiser. A vinda da energia elétrica. Sim, e tantas outras contribuições. Se somos a cidade que somos, isso se deve muito à presença alemã, não é mesmo? Sim. E isso aí para a gente é outro motivo de muita emoção, como a gente já falou e vocês já perceberam. É dessa forma que a gente está trabalhando esse pertencimento de toda essa estrutura, de todo esse empreendedorismo, que foram pessoas que se doaram por Nova Friburgo, foram pessoas que escolheram Nova Friburgo, né? Nossas famílias estão aqui não porque escolheram Nova Friburgo, porque Dom Pedro obrigou essa imigração que já estava sem teto em 1824 no Rio de Janeiro, em Niterói, que seria instalada no sul da Bahia, que não tinham sido providenciadas casas para receber esses 2 primeiros navios.
Dom Pedro disse, vocês vão para Nova Friburgo assumir as casas que estavam abandonadas daqueles suíços que não tinham se adaptado. Então a nossa proposta foi modificada, né, no trajeto para a chegada para Nova Friburgo, mas hoje e neste bicentenário, e o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido institucionalmente é um trabalho de orgulho e de pertencimento por Nova Friburgo e de agradecimento ao Brasil e ao Imperador de nossas famílias terem sido recepcionadas aqui na Serra Fluminense, numa vilazinha pequenininha, praticamente abandonada, mas hoje o potencial, como você falou, a estrutura que a cidade tem, hoje nós somos personagens dessa história e queremos contar com orgulho para Nova Friburgo. Muito bom. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade Edmilson Schneider, ele que é presidente do Centro Cultural Teuto-Friburguense, responsável pela organização de todos os eventos associados à comemoração dos 200 anos de presença alemã em Nova Friburgo, por um bate-papo. Já havíamos falado sobre isso há alguns meses, na verdade, e a presença do Edmilson hoje vai trazer para nós, como já está fazendo ao longo do primeiro bloco, toda essa programação, aquilo que se pretende realizar, em especial no dia 3 de maio de 2024, que coincidirá a data, então, dos 200 anos de presença alemã em Nova Friburgo. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2567-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24.
Retornamos com o programa Visão em Ação, recebendo hoje o presidente do Centro Cultural Teuto-Friburguense, Edmilson Schneider. Ele que lidera uma equipe de pessoas abnegadas, voltadas ao resgate da memória da importância da presença alemã em Nova Friburgo, às vésperas da comemoração dos 200 anos, dia 3 de maio de 2024, nós comemoraremos 200 anos de presença alemã na cidade. Em especial, no século passado, com a vinda de várias grandes indústrias, Nova Friburgo se reconfigurou. E se somos a cidade que somos hoje, devemos muito à vinda dessas indústrias, à própria vinda da energia elétrica, enfim, uma série de inovações que ocorreram à época e que configuraram o nosso tecido urbano, regiões importantes do nosso município, enfim. E o Edmilson tem a responsabilidade, juntamente com sua equipe, de criar todos os eventos e programações de reverência voltada ao pertencimento. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante do trabalho que vem sendo feito. Edmilson, imagino que você tenha essa programação toda na sua mente. Queria que você falasse sobre os principais eventos, as principais atividades que estão previstas. Então, essa é uma parte super importante. Nós queremos o envolvimento da população, nós queremos que Nova Friburgo entenda esse momento comemorativo, que o Estado do Rio e que o Brasil também entenda a importância de Nova Friburgo no seu próprio histórico. Logicamente, nós estamos aqui, nós somos os representantes dessa história, tem uma bandeira alemã por trás de nós, mas tem a bandeira de Nova Friburgo, que a gente precisa revelar a sua própria história. E aí a gente tem de 3 a 5 de maio, que é o protocolo que vai estar envolvendo toda a programação para as comemorações do bicentenário. Então, nós teremos o hasteamento da bandeira, que é um protocolo internacional, com presença de autoridades do consulado, da embaixada, de Brasília, do estado do Rio de Janeiro. Os convites já foram todos enviados, logicamente o prefeito de Nova Friburgo, com a minha presença, com a minha fala, com a minha proposta de estar à frente disso, que não é nada fácil, mas tem sido muito gratificante e aprendendo muito também. Às 10 horas no Espaço ARP, logo depois, no mesmo dia 3, no mesmo espaço, vai ser zerado o cronômetro, que vai ser outro momento de muita interação com a história, de momento de muita emoção, que é Espaço ARP também. O ano passado teve essa proposta, nós estivemos com o cônsul-geral da Alemanha lá inaugurando essa contagem regressiva, e para a gente vai ser um momento super importante também. E tem a programação religiosa da Luterana também no dia 3. No dia 4 a gente tem uma programação super importante. Estaremos abrindo 2 exposições históricas, né? Uma de fotografia, outra de documentos, através da Fundação Dom João VI. Estará sendo lançado o livro do bicentenário da imigração alemã aqui em Nova Friburgo, que é um diário de Asenkleber, um alemão que morou aqui em Nova Friburgo nos anos 1840. Esse diário virou o texto principal do livro e, logicamente, com todos os fatores da presença alemã aqui em nossa cidade. E ele dizia que a Praça Marcílio Dias, na época, que era chamada de Pelourinho, era uma pequena Alemanha, pela quantidade de interesses, de pessoas que ali circulavam, de todos os sobrenomes, de alguns suíços também que já circulavam por ali. E ele viveu aqui em Nova Friburgo, morou aqui em Nova Friburgo, e essa presença alemã de 1840, ele revela muitos fatos, muitos detalhes importantes da história de Nova Friburgo, que nós ainda não tivemos conhecimento. Esse texto estava na Alemanha, foi traduzido, né, e está prontinho aí para ser lançado também no dia 4, na Fundação Dom João VI, a partir das 18 horas, com esses 2 eventos ali simultâneos e muito interessantes. No dia 5, Marcelo, você vai gostar, você que está envolvido com a história, com a educação, com cultura, vai ser inaugurado na Praça Marcílio Dias um monumento comemorativo, também de muita emoção. É muito interessante que ele vai marcar a chegada da imigração com a chegada da Luterana. Então a gente sabe que a Luterana é um marco importantíssimo na história do Brasil. Primeiro da América Latina. E está sendo construído um monumento em mármore, com fontes de água, um jardim lindíssimo, e é uma referência ao Jardim do Éden, mostrando essa representação da religiosidade e da espiritualidade com a Igreja Luterana à nossa chegada. Então, eu acredito que a gente está sintetizando esses 200 anos de forma muito representativa, de forma muito
é de pertencimento. Nós queremos que esse marco faça parte muito mais forte e representativa no dia a dia de Nova Friburgo, na sua história, na sua cultura, na sua educação, no seu marco econômico, como você citou. Isso tudo está nesses contextos todos. Nós queremos que essa fala seja representada por 200 anos de história, mas que a nossa representação seja interpretada, entendida por toda a Nova Friburgo, pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Este é um marco da história do Brasil. Esse documento assinado por Dom Pedro é um documento do Império Brasileiro e hoje ele está sendo revelado de forma coerente, de forma verdadeira, mais uma vez, nesse perfil de 200 anos, trazendo Nova Friburgo para o seu valor histórico, para a mídia nacional, para a mídia internacional. A gente tem aí o convite com a embaixadora também, provavelmente vamos receber também autoridades da Alemanha, da cidade de Freiburg, que a gente já tem um processo cultural estabelecido, e aí depois nós teremos aí a festa da cerveja, com bandas alemãs, bandas de Petrópolis, o nosso grupo de dança, e a gente está aí com diversas atividades em vários outros distritos e na Praça do Suspiro também. Então a cidade, em maio, o grande nosso interesse é que a população de Nova Friburgo possa visitar esses momentos, estar presente nesses momentos. Já deixo aqui um convite também a toda a imprensa da cidade que acompanhe, que mostre Nova Friburgo, que nós estamos aqui para mostrar a história do município. É a nossa história, nós somos os personagens, mas a história é a história de Nova Friburgo. E isso para a gente tem sido muito prazeroso, uma experiência incrível. E é muito bom falar disso, porque nós estamos contando uma história de pessoas, de empreendedores, também o documento do Império, também a formação de Nova Friburgo, isso está muito envolvido. Quando você tem o Espaço ARP hoje fazendo lá, recebendo o primeiro protocolo do evento do Bicentenário, é exatamente estar num espaço de pertencimento da história de Nova Friburgo, estar num espaço de pertencimento da indústria de Nova Friburgo, da energia elétrica de Nova Friburgo. E hoje é um espaço cultural, histórico, de uma receptividade muito importante, que recebe turistas do mundo inteiro, de várias partes. Essa semana passada eu recebi 4 turistas alemães de Düsseldorf, e também saíram de La Praça das Colônias e foram para o Espaço ARP conhecer, visitar. Lá tem gastronomia, lá tem moda, lá tem delicatessen, lá tem várias estruturas para criança, para jovens, para adulto, para animais. Então é um espaço realmente muito importante para a nossa história e que nós queremos que ele seja também cada vez mais valorizado pela população de Nova Friburgo. Eu não me canso de falar, né, Edmilson, que o Espaço ARP é o embrião daquela cidade que a gente acredita que Nova Friburgo possa se tornar. É um espaço eco-friendly, pet-friendly, são terminologias utilizadas hoje para espaços que têm cuidados ambientais, que aceitam, né, a presença e a circulação de animais, de pets, enfim. E a origem do Espaço ARP se remete ao início do século passado, quando vem a fábrica de rendas ARP. Isso. A própria energia elétrica vem por conta, né, daquela movimentação. O fato de Nova Friburgo ser 220. Vamos aproveitar e falar sobre essa curiosidade. Essa curiosidade é uma das mais importantes que a gente, como eu acabei de falar, nós queremos que a população se envolva, que a população se interesse. Se aproprie, né? Se aproprie, é o pertencimento. Por quê? A chegada da energia elétrica, nossas famílias chegaram em 1824, até 1910 não tinha energia elétrica nessa montanha. Impensável isso. Impensável isso. Aí realmente assim, como sair de Frankfurt, onde é a Alemanha hoje, né, hoje um dos estados da Alemanha, com promessas de ir para a Bahia, com sementes, terras, subsídios, casas, toda uma estrutura para receber essas famílias todas, e somos obrigados a aceitar as terrinhas que os suíços já tinham divulgado que não prestavam para a produção e que eram improdutivas. Mas aí não teve outro jeito, nossas famílias já estavam no Rio de Janeiro, subiram a serra. Hoje para a gente é gratidão, pertencimento e orgulho. Mas a população de Nova Friburgo foi grande protagonista para a gente ter energia elétrica 220 volts aqui. Porque quando o ARP vem para o Brasil, se interessa pelo Brasil e toma conhecimento da imigração alemã que já estava aqui em Nova Friburgo, ele solicitou que tivesse a concessão da Companhia de Luz.
E aí os políticos da época, a Câmara de Vereadores, disse não, 2 vezes, 3 vezes, e a população, sabendo que havia possibilidade de chegar energia elétrica, emprego, renda, fábricas e indústrias, ajudou a construir esse processo. E foi para a Câmara de Vereadores e teve lá um embate, teve uma rebelião, e tem a noite do quebra-lampiões na história de Nova Friburgo. E aí só vem energia elétrica para cá porque a população quebrou todos os lampiões que iluminavam Alberto Braune e iluminavam a praça que é hoje Getúlio Vargas. Então, assim, olha o protagonismo da população. Esse protagonismo da população é que nós queremos hoje, em maio agora, e de muito mais daqui para frente, por conta do bicentenário, revelando essa história toda, presente, participativa, ativa e revelando a própria história da cidade. E quando a gente sabe a própria história da nossa cidade, ou do nosso próprio histórico de família, de pertencimento, de economia, de indústria, de cultura, com certeza a Nova Friburgo será diferenciada e vai mexer no comportamento dessa cidade. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade o presidente do Centro Cultural Teuto-Friburguense, Edmilson Schneid, para um bate-papo sobre as programações comemorativas aos 200 anos de presença alemã em Nova Friburgo. Muitas informações interessantes, a comunidade de Nova Friburgo já antenada em relação a esse evento, que tem por objetivo resgatar o pertencimento, cada vez mais a apropriação da população de Nova Friburgo em relação aos nossos valores históricos, culturais. Tenho certeza que será um marco muito importante. E no último bloco, nós vamos falar sobre a perspectiva do legado, aquilo que se pretende construir a partir do dia 3 de maio de 2024, quando comemoraremos, então, 200 anos de presença alemã em Nova Friburgo, que é a primeira presença alemã no Brasil. Existe uma disputa em relação a isso, mas a história e a realidade não mentem. Nova Friburgo é sim a primeira cidade com presença alemã em Nova Friburgo. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional.
LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, com muita alegria recebendo hoje o presidente do Centro Cultural Teuto-Friburguense, Edmilson Schneider, que lidera toda a programação de comemoração pelos 200 anos de presença alemã em Nova Friburgo. Já falamos sobre isso no primeiro e no segundo bloco. No segundo, inclusive, ele deu um panorama geral sobre a programação, mas eu tenho certeza que na mente do Edmilson, da Bárbara e de vários outros participantes dessa construção, tem a perspectiva do legado, aquilo que está sendo construído em termos de resgate do pertencimento, da apropriação dos valores históricos culturais da relação Alemanha-Brasil-Nova Friburgo, mas fundamentalmente aquilo que se pretende construir daqui por diante. Daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, o que foi construído ao longo desse período preparatório para a comemoração dos 200 anos e posteriormente esse período, que não seja um fim em si, mas um processo, né, Edmilson? Muito bom. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é a questão do legado. A gente vem trabalhando todo esse processo para a construção do bicentenário. Logicamente que a gente tem um legado pronto, estabelecido, que você não tem, sabe, nem questão de não ser... Inegável. Inegável, todo mundo sabe disso. E quem não sabe, gente, vamos procurar conhecer. A gente tem a Praça das Colônias, tem o Centro Cultural Teuto lá na Loja 10, a gente tem registros, documentos, tem tudo que a cidade precisa saber sobre a história da imigração alemã aqui em Nova Friburgo. Então, essa questão da construção do legado, a gente ficou avaliando isso por uma questão do termo de comemorações. Nos 100 anos da imigração, o que nós temos? Nada. Dos 150 anos da imigração, o que nós temos? Um pouquinho de documentos que serão apresentados numa exposição na Fundação Dom João VI. E esse legado, ele já deveria ter sido estabelecido como pertencimento do município nos 100 anos, nos 150, e assim, por uma questão até de militância, de estar envolvido com a cultura, de estar envolvido com o turismo, de estar envolvido com a história já há mais de 20, 30 anos, que eu tenho essa militância aqui na cidade, a gente conseguiu recolher isso e entregar isso pronto agora para a população e deixar exatamente o que Marcelo acabou de falar. O que nós queremos para 2025, para 2040, para 2050? São as referências da história do próprio município. Quem está aqui necessariamente depende de conhecer a própria história da cidade. Se nós temos hoje um polo de moda, se nós temos um polo metal mecânico, nós temos uma energia diferenciada no estado do Rio todo, nós temos um polo cervejeiro importantíssimo, gastronômico, mais de 200 rótulos de cerveja artesanal. Mas assim, como que isso foi construído? Isso vem de onde? Quem que trouxe? Quem que assim, achou que seria interessante que Nova Friburgo tivesse isso tudo hoje? É a palavra legado. Esse pertencimento são essas pessoas, esses empreendedores, essas referências que construíram a cidade que nós temos hoje. E se nós podemos hoje comemorar, festejar esse legado importantíssimo, que eu tenho certeza que todas as ruas dessa cidade existe uma confecção. Em todos os bairros praticamente dessa cidade existe uma empresa do metal mecânico, né? A gente sabe que a Estão hoje é líder nacional de metalurgia, é a maior referência, né, de metalurgia no Brasil, nascida com a experiência da Haga de Hans Geiser. Então, a nossa economia está muito bem estruturada. Poderia estar melhor? Sim, mas é a partir do momento que todo mundo conhece e sabe a história de uma Estão, de uma Mundial, de uma 3F, de uma Elos, de uma Pilha.
Esse é o contexto da história de Nova Friburgo. Não é só a questão de você ter um emprego, saber se capacitou no Senai, o Senai Moda e o Senai Metal Mecânico que está em Friburgo há 80 anos por conta das empresas que vieram da Alemanha, capacitando mão de obra. Nós temos aí um espaço de educação profissional extremamente importante, né? Tem no Brasil inteiro, e Friburgo tem por conta das empresas que vieram da Alemanha. Isto é legado, isto é pertencimento. E é dessa forma que nós queremos que o Senai, que as empresas, que as instituições, que as universidades. Temos aí, como o Marcelo citou, a própria UERJ está lá dentro da Filó, que é da moda íntima, nasceu ali dentro a moda, né? Uma empresa que vem com Otto Siemens há mais de 100 anos. Então, assim, hoje nós temos costureiras, modelistas, cortadores, estilistas em todos os bairros das cidades, em todas as empresas, gente formada em Friburgo em relação a questão da mão de obra qualificada que o Senai traz para Nova Friburgo por conta das empresas que vieram da Alemanha. Então, este histórico é um histórico da FEVEST, é um histórico do Metal Mecânico, é um histórico do Sindivest, é um histórico do polo cervejeiro, da indústria da gastronomia. Anteontem nós tivemos, inclusive, vai ter um festival de gastronomia alemã na cidade, no mês de maio, e que esses produtos apresentados, ou que os restaurantes vão apresentar para os convidados, para os turistas que estarão aqui na cidade, não seja só pratos para maio, mas que ele fique permanente nos cardápios da gastronomia alemã de Nova Friburgo. Então, o tamanho do nosso pertencimento, o tamanho do legado presente em Nova Friburgo é um presente para a população de Nova Friburgo, né? Porque nós entendemos que ter sido direcionada a nossa imigração para a cidade não foi à toa, até porque o nome Nova Friburgo vem com a imigração suíça. Mas a imigração suíça vem de um canton chamado Fribourg, que foi fundado por condes alemães da cidade de Freiburg. Então, a origem do nome também é na Alemanha. Que é a nossa avó, né? Que é a nossa avó. Então, assim, olha o tamanho do contexto histórico e cultural que essa cidade tem para comemorar. E para a gente é gratidão enquanto representante dessa história, personagens dessa história. Para a gente é um momento de muita alegria, de muito comprometimento, de muita emoção também e de muita história e de pertencimento. O que nós tratamos como pertencimento para revelar Nova Friburgo é o que nós queremos que Nova Friburgo seja acolhida pela própria população com esse pertencimento histórico, cultural e de valores, porque a gente tem o valor da religião, tem o valor da família, porque Friburgo foi construída por famílias, todas chegaram juntas no mesmo dia. Então, dali partiu, né, quando os suíços não se adaptam e tem toda uma dificuldade que vão para outras regiões, quando nossas famílias chegam juntas também, 3 de maio de 1824. Então, esse marco é o marco do município, que é para ser conhecido e reconhecido por toda a cidade, por toda a população, por todas as estruturas jurídicas, por todas as instituições, pela educação, pelo turismo, pela cultura. E é dessa forma que nós entendemos que a construção de Nova Friburgo precisa ser garantida por todos os friburguenses e por todos aqueles que escolheram Nova Friburgo, e reconhecida pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil também. Sem dúvida, Edmilson, e nessa linha da apropriação por parte da nossa população em relação ao histórico, enfim, nós estamos gravando esse programa no dia 11 de abril e no dia 12, pela manhã, nós combinamos uma visita de alunos da disciplina Fundamentos Antropológicos e Sociológicos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, tanto a Praça das Colônias, onde seremos recebidos pelo Edmilson, que fará uma apresentação sobre esse histórico, sobre a própria programação de atividades, enfim, comemorativas, e posteriormente iremos, ainda que lá esteja em obra de recuperação, de reforma, passaremos ali também pela Fundação Dom João VI, porque é fundamental que as novas gerações conheçam o nosso processo histórico e se apropriem desses valores, para que elas então possam dar continuidade ao desenvolvimento de Nova Friburgo. Edmilson, quero te agradecer muito pela sua participação aqui conosco, te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você tem realizado ao longo dos últimos anos em prol dessa programação tão importante que aponta não só para o resgate histórico, mas também para o futuro,
parabenizar você, a Bárbara e toda a equipe que tem se dedicado ao longo desses últimos anos e deixar o minuto final para as suas considerações, para que você possa motivar a população de Nova Friburgo à participação nessa programação. Muito importante, você citou o nome da Bárbara, aproveitar para a Bárbara, é uma alemã que mora aqui em Friburgo há 40 anos, ela representa o consulado da Alemanha aqui na cidade, nós temos uma relação mais direta com o consulado a partir da Bárbara, e ela hoje está presidente do comitê que foi montado junto com diversas secretarias e diversas instituições da cidade para essa chegada final agora da programação do Bicentenário e a formalização de toda essa estrutura política, administrativa, de tudo que vem acontecendo para o bicentenário da imigração alemã. Então, nós queremos sim deixar o convite mais uma vez e dizer que Nova Friburgo precisa ser melhor reconhecida no seu valor histórico. Nós somos uma parte dessa história. Nós representamos grande parte da economia da cidade e grande parte do desenvolvimento da nossa cidade, da nossa população. Nova Friburgo é uma cidade polo. Ela se transformou cidade polo, né, na região toda por conta da presença alemã aqui há 200 anos. E este é o pertencimento que nós queremos que todos os moradores, que todas as pessoas que nasceram, que vivem e que escolheram Nova Friburgo, faça parte desse contexto histórico, faça parte dessas comemorações. Teremos diversos locais com apresentações culturais, com dança, com exposições, enfim, monumentos, livros. A própria União Brasileira dos Trovadores vai lançar o livro das trovas, também comemorando e homenageando a imigração alemã. Então, gente, temos um conteúdo fantástico, um conteúdo muito forte e que é Nova Friburgo. Então, queremos todos vocês e façam também visitas na Praça das Colônias. Nos finais de semana estamos lá de portas abertas, com livros, registros, documentos, fotos. O máximo que a gente pode estar oferecendo para Nova Friburgo é entregar a sua própria história para a sua própria população. Essa é a função do Centro Cultural que estou presidente agora. Desde já agradeço e espero, sim, que Nova Friburgo tenha muito mais pertencimento da sua própria história. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Edmilson. E agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco, reforçando a importância da participação na programação que será realizada a partir do dia 3 de maio, para que a gente possa cada vez mais fortalecer nossos laços históricos e apontar para a cidade do futuro que vem por aí, a partir do nosso esforço, da nossa dedicação e da dedicação de Edmilson, Bárbara e tantas outras pessoas que vêm se notabilizando na busca dessas inovações, desses novos desenvolvimentos. Um grande abraço, até a próxima.